Fala rapaziada, beleza? Samuel aqui mais uma vez para mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu gostaria de falar sobre uma carteira um pouquinho mais avançada, que é pra gente, só como estudo de caso mesmo, pra gente entender os nossos investimentos e como que a gente diversificaria num futuro para uma aposentadoria, tá? Então vamos lá, como é que funcionaria isso daqui? Eu peguei aqui do investidor Sardinha, tá? Porque ele trabalha muito com isso e é bem legal pra gente estudar. Só que eu acredito que é o seguinte, eu vou tentar não deixar esse vídeo muito longo, tá? Eu acredito que é o seguinte, essa carteira aqui é uma carteira pra outro... Talvez não é pra... Essa carteira aqui talvez não seja pra uma carteira pra rentabilidade, talvez seja mais pra diversificação. Porque vai chegar um ponto que você vai ter uma carteira tão grande que dependendo do valor que você tem ali investido, não vale a pena você querer uma rentabilidade maior, vale a pena você querer realmente diminuir o seu risco seu risco, perdão, e você ter uma base melhor. Porque vai chegar um momento que, por exemplo, uma coisa é você ter 10 mil reais, outra coisa é você ter 100 mil, outra coisa é você ter 1 milhão, outra coisa é você ter 10, outra coisa é você ter 100 milhões, outra coisa é você ter 1 bilhão, por exemplo. Então chega um momento que você não precisa ganhar o DI ou você ter uma rentabilidade grande, porque você tem tanto dinheiro que, mesmo que você ganhe um valor abaixo do DI, da renda fixa, você ainda vai ganhar muito dinheiro. E aí, talvez para esse perfil seja esse estudo de caso aqui. Porque a pessoa está procurando diversificação. Entendeu? Você pode, em tese, também fazer isso com capital mais básico, mais baixo e tal, mas aí vai demorar muito mais pra você crescer, entendeu? Então é complicado. Pra você ganhar ali mesmo, eu acredito que não seria investindo. Você teria que ter um trabalho e ia ter que ficar aportando, seja de uma empresa, de um negócio, alguma coisa, tá? Mas enfim, dito isso, a gente vai mostrar que essa carteira. Então a gente tem a carteira aqui com 1% em criptomoeda, ou seja, olha só a segurança dessa carteira. 1% estaria em criptomoedas, então a gente pode usar isso daqui como base e mudar um pouquinho depois, né? Mas, enfim, a base é essa. Por exemplo, poderia ser Bitcoin, Ethereum, stablecoins ou algumas dessas criptomoedas que tem mais futuro, né? Que tem bastante potencial de ganho, né? E aí você poderia trabalhar com esse 1%, você dividiria em Ethereum, criptomoeda, Ethereum, Bitcoin, Litecoin, Ripple, enfim. Não vou ficar dando recomendação, mas seria mais ou menos isso. Aí você teria ETFs, empresas clássicas, dividendos... ETF de empresas clássicas, ou seja, S&P 500, dividendos que recebem dividendos dos Estados Unidos, então Nasdaq, S&P, que engloba as maiores empresas dos Estados Unidos, como eu já havia falado. 20% aqui está em renda fixa do Brasil, ou seja, em vez de você colocar tudo em título público no Brasil, CDB, LCI, alguma coisa assim, você deixaria só 20% aqui. E aí você teria os outros 20% que está aqui nessa carteira, você deixaria em ETF de renda fixa nos Estados Unidos. Então você poderia ter 40% em renda fixa no Brasil, mas em vez de você fazer isso, você deixaria 20 ali e 20 aqui nos Estados Unidos. E ali você mesclaria dentro de ETF de renda fixa dos Estados Unidos. Então você estaria exposto em um pouco de tudo e bem diversificado ali. Aí outros 20% nos fundos imobiliários no Brasil. Inclusive você pode fazer fundos de fundos imobiliários, né? Sei lá, fundo de tijolo e tudo mais. E outros tipos de fundos, né? Fundo híbrido e outros tipos de fundos também. E aí funcionaria assim. Aí você teria 10% de ações com histórico no Brasil, 10% de metais preciosos e ouro. Então aqui ficaria basicamente como reserva de emergência, né? E aí aqui 19% nas empresas clássicas, que é o que eu já havia falado. Então você está exposto no mercado global e no mercado brasileiro, em criptomoeda, no mercado de capitais inteiro praticamente, e os fundos imobiliários, né? Ou até mesmo REITs. E ETF de renda fixa nos Estados Unidos, enfim, tudo isso com uma carteira dessa. E essa carteira seria uma carteira bem segura, né? E aí aqui seria um segundo tipo também, que seria uma outra carteira que seria, por exemplo, de 10% em ETF americano, 10% em ações com dividend yield de 4% ao mês, né? Ou 40%, com 40% de diversificação do portfólio. Ao mês não, perdão, esse daqui é o ano, né? 20% de REIT, então aqui teria um REIT maior de real estate, porque a gente sabe que as coisas que mais trouxeram riqueza no mundo são imóveis e ações, né, empresas, e aí 30% de fundos imobiliários. Aí poderia ser fundo imobiliário no Brasil ou lá fora. Só que aqui, como já tem 20% de REITs, aqui teria 30% de fundos imobiliários no Brasil, né? Só que isso daqui já não tá tão diluído quanto a outra. Quanto a outra, perdão. Então funcionaria mais ou menos assim, beleza, pessoal? Então eu espero que não tenha ficado muito bagunçado, mas é um estilo aqui de carteira que não busca tanto retorno, eu acredito, mas busca mais segurança. E aí o retorno mesmo que você vai ter seria com outros negócios. Aí é mais ou menos isso. Então eu espero que você tenha gostado. E qualquer coisa que tenha faltado, fala pra mim, porque às vezes eu falo muito rápido, às vezes falta algum detalhe, às vezes eu me embanando com alguma coisa. Então, qualquer sugestão que você tiver, manda aqui pra mim e vamos estudar os portfólios pra gente entender como que a gente vai crescer, né? Porque, como eu falei, uma coisa é você ter
10 mil reais, outra coisa é você ter 100 mil reais investidos, outra coisa é você ter 10 milhões, outra coisa é você ter 100 milhões, outra coisa é você ter 1 bilhão. Então, quanto mais você tem, mais vai mudando isso, né? Porque você pode fazer isso daqui com 1.000 reais, com 10 mil? Pode, mas você não estaria ganhando de verdade a longo prazo com 10 mil. Você nunca ia conseguir realmente juntar patrimônio nem em 30 anos com uma carteira dessa tão diluída com 1.000 reais, por exemplo. Você ia precisar de uma outra metodologia, um aporte, alguma coisa assim. Então, por isso que a gente tem que entender o que a gente tem que fazer pra gente poder construir algo real e que não seja ilusão, entendeu? Pra gente, pros nossos investimentos, a gente crescer e ter uma aposentadoria real. Beleza? Mas é isso. Tamo junto. Muito obrigado. Valeu. Espero que você tenha gostado. Se inscreva e bora continuar estudando. Valeu.